A gente viu todo o sistema de abastecimento de água, quais eram os componentes que a gente tinha nesse sistema, quais eram os equipamentos. Depois a gente viu como que a gente faz o dimensionamento do sistema de abastecimento. A primeira coisa que a gente aprendeu no dimensionamento é por quanto tempo esse sistema de abastecimento de água ele tem que funcionar. Então, sempre que a gente vai fazer um projeto, a gente vai ter que ter um alcance, um horizonte de projeto. O que é isso? É a duração da viabilidade daquele projeto. É durante quanto tempo aquele meu projeto vai funcionar. Então, normalmente, a gente faz a utilização que um projeto de sistema de abastecimento ele tem que durar pelo menos 20 anos. Então, a gente vai fazer todos os planos para 20 anos. O que isso significa? Que o meu projeto de abastecimento de água, ele vai ter que contar com o crescimento populacional, com o crescimento da cidade. Então, como ele conta com esse crescimento, a gente tem que levar o estudo da população em levar em consideração quando a gente vai fazer um projeto de sistema de abastecimento de água. Porque não só o quanto a população irá aumentar, mas por onde essa cidade, esse município, ele vai sofrer aumento. Então, a gente precisa conhecer o plano diretor do município, a situação socioeconômica do município, porque a partir daí a gente consegue fazer estimativas de crescimento. A primeira estimativa que a gente aprendeu a fazer, na aula passada a gente viu isso, foi a estimativa populacional. Então, são os estudos da população. Como que a gente vai ter aumento da população de acordo com a quantidade de anos? Porque se a gente faz um sistema de abastecimento hoje, esse sistema não vai abastecer somente as residências, somente os usuários que estão utilizando o sistema no momento. A gente tem que fazer uma estimativa, porque à medida que a cidade vai crescendo, que os habitantes vão aumentando, vai aumentando o consumo de água também, e a gente precisa fazer esse estudo, essa estimativa. Para que a gente tenha estimativa populacional, a gente tem vários métodos que a gente consegue fazer esse estudo demográfico. Um dos métodos a gente chama de método dos componentes demográficos. Depois a gente tem métodos matemáticos, a gente tem métodos de extrapolação gráfica, métodos da população flutuante e da distribuição demográfica. Todos esses são métodos diferentes para estudo da população. Normalmente, a gente utiliza o quê? Como bons engenheiros que nós somos, gostamos de calcular, a gente usa os métodos matemáticos para a gente fazer uma estimativa populacional para daqui a 20 anos, 10 anos, enquanto o nosso sistema estiver funcionando. Então, os principais métodos que a gente vê aqui, os dois métodos, é o dos componentes demográficos e os matemáticos. Os métodos matemáticos são três. A gente tem o método aritmético, geométrico e a curva logística. Eu vou passar rápido sobre isso aqui, porque a gente já viu um pouco sobre isso na aula passada. Então, o método dos componentes demográficos, a gente vai levar em consideração para a estimativa da população. O que é o P? A população após N anos, é a população que a gente vai estimar. Essa população daqui a N anos, ela vai depender da população inicial, que é a população que a gente tem, e do crescimento vegetativo e crescimento social da população. O que é isso? Crescimento vegetativo quer dizer o número de nascimentos menos o número de mortes num determinado período de tempo. E o crescimento social vai ser o número de imigrantes menos o número de emigrantes nesse mesmo período. Então, quando a gente trabalha com isso, a gente tem o que a gente chama de componentes demográficos. Crescimento vegetativo e crescimento social são dados demográficos mais difíceis de acesso. Então, o que a gente faz? A gente vai trabalhar com métodos matemáticos, que eles vão simplificar um pouco a nossa vida. Ah, mas qual deles é mais exato? A gente pode dizer que nenhum é mais exato, porque todos são estimativas. Então, a gente vai estimar como a população vai crescer. O que vai variar, então, nesses métodos? Quando a gente faz um método aritmético, a gente vai considerar que a população está crescendo de forma aritmética, como se fosse uma progressão aritmética. Quando a gente faz um método geométrico, a gente vai estimar que a população vai crescer de forma geométrica. Então, como se fosse uma progressão geométrica, ela vai crescer mais rápido. Então, no método geométrico, normalmente a gente vai ter uma população maior do que no método aritmético. Esses dois métodos, a gente precisa de 2 pontos
para que a gente possa fazer a estimativa populacional. 2 pontos como: eu preciso de uma população no ano, numa população final e uma população inicial. Essa população final é para um ano final e essa população inicial de um ano inicial. Então, eu preciso de pelo menos 2 dados: a população no ano de 2000, por exemplo, e a população no ano de 2010. Então, se eu sei esses 2 dados, eu consigo fazer um método aritmético, um método geométrico. A diferença é que o aritmético ele vai ser a população final menos a inicial sobre o tempo inicial menos a final. Isso aqui vai me dar a taxa de razão de crescimento, ou a razão de crescimento da população. Como essa população vai crescer de acordo com o tempo que a gente vai estar estudando. A geométrica, eu só preciso de 2 pontos também, só que esses pontos eles vão me dar essa razão da progressão geométrica, que não vai depender somente da população inicial e final e do tempo inicial e final. Vai depender do logaritmo neperiano dessa população. O que significa isso? Quando a gente tem um gráfico de logaritmo, ele vai ter um crescimento mais rápido do que quando a gente tem um gráfico aritmético. Então, o crescimento ele vai ser muito mais rápido. Então, a gente tem um crescimento mais rápido com o tempo, tá bom? Depois a gente viu o método da curva logística. Este método da curva logística, a gente precisa de 3 pontos. Então, eu preciso de população em 3 anos diferentes, sendo que essas populações, nesses 3 anos diferentes, elas têm que ser equidistantes no tempo. A distância entre P1 e P2 em anos tem que ser a mesma distância entre P2 e P3. Se não obedecer essa equação, a gente não pode usar o método da curva logística. Então, o método da curva logística, a gente vai aplicar essas equações. A partir dessas equações, a gente consegue fazer a população estimada num determinado ano. Só isso. Então, o estudo da população são estimativas de população que a gente vai fazer. Como nós fizemos um exemplo na aula passada, como vocês fizeram um exemplo no pós-aula para casa. Então, é uma coisa que a gente vai estudar qual vai ser essa população daqui a N anos, para que a gente consiga ter uma visão do quanto o nosso projeto ele vai ter que abastecer. Depois que a gente sabe qual que é a população que a gente tem que trabalhar, a gente vai pelo consumo de água. Então, essa população ela vai consumir uma quantidade de água. Esse consumo de água ele vai ser importante quando a gente vai fazer o nosso projeto no sistema de abastecimento de água. Então, qual que é a quantidade de água que as pessoas irão consumir? Então, eu sei que eu vou ter uma população com N habitantes daqui a 20 anos. Qual vai ser o consumo de água dessa população? Então, normalmente, a gente fala que essa quantidade de água, esse consumo de água, vai ser a quantidade de água utilizada em média por um habitante por dia. E a gente expressa isso em litros por habitante dia. Então, cada habitante vai consumir por dia uma certa quantidade em litros de água. Quanto maior a situação socioeconômica do município, maior vai ser essa quantidade de água que a gente vai ter consumida pelo habitante. Como que a gente faz para poder determinar isso? Então, essa vazão per capita, esse Qzinho aqui, a gente chama de vazão per capita. O que é uma coisa per capita? Vocês devem lembrar lá da geografia que quando a gente fala per capita, é uma expressão de por cabeça. Então, é meio que a vazão por cabeça, a vazão por pessoa. Então, é o quanto de vazão que vai estar sendo consumida por pessoa por dia. Então, essa vazão é dada como? Vai ser essa vazão média consumida dividido pela população abastecida em número de habitantes, onde essa vazão média é dada em litros por dia dividido pela população em habitantes. Como que a gente determina isso? A vazão a gente pode determinar pela leitura dos hidrômetros. Então, em cada unidade abastecida, a gente vai ter um hidrômetro. Esse hidrômetro, ele mede quanto de água é consumido. Então, se eu pego todas as leituras desse hidrômetro num determinado dia, num determinado mês, a gente consegue determinar a quantidade de água. Pode ser também determinada pela leitura do macromedidor instalado na saída do reservatório de água.
Como assim? Então, lá na saída do reservatório, eu vou ter um medidor de vazão que vai me dizer quanto de vazão está sendo consumida por dia. Quanto de vazão está sendo consumida, não. Se é no reservatório, está sendo consumida mesmo. Então, quanto de vazão está sendo consumida num dia. Ou na entrada de cada setor também pode ter esse macromedidor. Então, se eu tenho bairros diferentes, em cada entrada de estação para esses bairros, eu vou ter esses macromedidores que vão me dizer quanto de água é consumida. E a partir desse número da quantidade de água consumida, a gente vai dividir pela população abastecida que a gente consegue determinar essa vazão per capita. Esse consumo per capita, ele pode ser dado também por porte da comunidade. Então, existe a gente tem uma tabelinha que ela vai dizer o quê? Que quando a gente tem um povoado rural ele é caracterizado por uma faixa de população menor que 5.000 habitantes. A gente vai ter um consumo per capita em média de 90 a 140 litros por habitante dia. Quando nós temos uma vila que está entre 5 e 10 mil habitantes, a gente vai ter um consumo per capita variando ali de 100 a 160 litros por habitante dia. Pequena localidade, de 110 a 180, cidade média, 120 a 220, e quando a gente tem uma grande cidade, essa vazão, esse consumo per capita, pode ter entre 150 e 300 litros por habitante dia. O que vai modificar isso? Ou eu posso fazer isso por dados que já existem a partir dos hidrômetros, então eu faço essa leitura da vazão e divido pelo número dos habitantes, ou eu posso estimar. Então, se a minha cidade ela tem 20.000 habitantes, eu posso estimar que o consumo per capita vai ser de 150 litros por habitante dia. Então, se eu estimo isso aqui, eu faço o meu projeto em cima dessa estimativa de pequena localidade. Se vai ter ali uma cidade média acima de 50.000 habitantes, a gente vai estimar. Qual o valor? Então, isso vai depender muito do perfil da cidade. Se é uma cidade que ela vai ter um desenvolvimento socioeconômico maior, um desenvolvimento socioeconômico menor, porque normalmente as pessoas que têm um desenvolvimento socioeconômico maior, elas vão consumir uma maior quantidade de água, tá bom? Até aí, tudo bem? Tudo bem, Peggy. Então, vamos lá fazer um exemplozinho. Bem facinhos, ó. Considerando uma população de 200.000 habitantes, calcule o consumo per capita para um volume consumido de 44.233 metros cúbicos por dia. Então, como que a gente vai calcular isso? O que vai ser meu consumo per capita? Vai ser a minha vazão média dividido pelo número de habitantes. É só eu fazer essa divisão. Então, a minha vazão, ela vai ser o quê? Qual que é o meu consumo, a minha vazão? 44.233 metros cúbicos por dia, dividido por 200.000 habitantes. Isso aqui vai dar quanto? 0, alguém tem uma calculadora aí? Na fórmula lá em cima, está dividido N é habitante? Não, isso aqui é um número. Ah, tá. É aquele símbolozinho de número. Número de habitantes, é porque a letra tá bem ruim hoje. Tranquilo. 0,2211. 0,22, né? Metros cúbicos por habitante por dia. Então, 0,22 metros cúbicos habitante dia. Como que eu passo de metro cúbico para litro? Eu multiplico por 10 a terceira, né? Então, isso aqui, para dar em metro cúbico, conforme está mostrando lá na nossa equação aqui, que é dada em litros por habitante. Então, para a gente passar para litros, vai ficar 220 litros por habitante dia. Ok? Simples, não é? Então, aqui, qual é o consumo per Para passar para capita? litro, eu faço o quê? Multiplica por 10 a terceira. Aqui, ó, 1 metro cúbico tem 10 a terceira
litros. Porque 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Se não considerar as outras casas dá 1 metro cúbico de diferença. Dá 221. 221. Eu coloquei direto na calculadora. Sem problema, tá? Então, aí a gente vai para a segunda, letra B. Qual é o consumo per capita de uma população de 2.000 habitantes que consumiu 116.800 metros cúbicos de água no ano de 2009? Olha só, esse aqui eu sei que a população ela vai ter 2.000 habitantes. Então, o número de habitantes, 2.000. Qual vai ser a vazão? Então, para descobrir qual que vai ser o consumo per capita, eu preciso saber qual que vai ser a minha vazão. Eu consumi 116.800 metros cúbicos num ano. Quantos dias teve o ano de 2009? Então, 2009 tem 365 dias, né? Então, a vazão, ela vai ser o quê? 116, que é o volume de água que a gente consumiu, 116.800 metros cúbicos, dividido por 365 dias. Isso aqui vai me dar a vazão. Essa vazão vai ser igual a quanto? (320? Isso. 320 metros cúbicos por dia, a nossa vazão. A vazão média é 320. Quanto que vai ser, então, meu consumo per capita? 320 metros cúbicos por dia, dividido por 2.000 habitantes. Então, isso aqui significa que o meu consumo per capita, ele é de 0,16? 0,16. 0,16 metros cúbicos por habitante dia. Então, se a gente for transformar em litros, aqui vai caber aqui embaixo, 160 litros por habitante dia. Gente, eu vou só organizar aqui, vou parar de compartilhar só para poder pegar mais espaço para fazer essas duas, tá bom? Só um instantinho, porque tá muito apertadinho. Então, vamos para a letra C, né? Então, aqui ficou A, mas aqui agora é a letra C. Um setor apresenta num período de 30 dias um volume macromedido de 220.150 metros cúbicos. O número de economias é igual ao de ligações, ou seja, 6.000 ligações. Determine o consumo per capita macromedido para essa situação, onde existem 3,5 habitantes por economia. O que é o número de economias? O número de economias é como se fosse o número de casas que a gente vai ter abastecidas. Então, é o número de casas que vão ser abastecidas. O que são o número de ligações? O número de ligações em hidrômetro que a gente chega. Porque, às vezes, um só hidrômetro ele pode ter mais de uma economia, pode ter até 2, 3 economias em cada hidrômetro, tá bom? Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, nosso consumo per capita vai ser a vazão média pelo número de habitantes, certo? Então, vamos ver. Primeiro, eu vou determinar a vazão. O que vai ser minha vazão média? Eu tive um consumo e vazão, vocês lembram que é volume dividido por tempo. Então, volume por tempo. Qual que é o volume que a gente consumiu? Então, o volume consumido foi de 220.150 metros cúbicos. Qual foi o tempo? 30 dias.
Ah, professora, quando a gente trabalhava em fenômenos de transporte com vazão, a gente fazia em segundos. Por que a gente faz por dia? Porque normalmente o volume de água é muito grande. Como o volume de água é muito grande, a gente não precisa saber esse volume por segundo, a gente precisa saber o volume consumido em um dia pela população. Então, a gente trabalha com um dia só por questões de facilidade de demonstração de resultados. Então, quando a gente trabalha com sistema de abastecimento de água, a gente vai trabalhar normalmente com essa quantidade aqui em dias, com a vazão em dias. Se vocês fizeram aí, por favor, quanto que dá o resultado? 220.150 por 30? 7.333,3333 finito. 7.333. 7.338? É. 7.338,33 33. metros cúbicos por dia. Então, essa aqui é a nossa vazão. Agora, a gente tem que determinar o quê? O número de habitantes. Eu sei que eu tenho 6.000 unidades e 6.000 ligações. Cada ligação vai ter uma economia. Cada economia tem 3,5 habitantes. Então, eu tenho 3,5 habitantes por economia, vai ser 6.000 vezes 3,5. Isso aqui vai dar para a gente o número de habitantes. 6.000 vezes 3,5. 21.000. 21.000. 21.000 habitantes. Agora, a gente consegue determinar fácil o nosso consumo per capita. Vai ser os 7.338,33 metros cúbicos por dia, dividido por 21.000 habitantes. Isso aqui vai dar quanto? 0,349. 0,349 metros cúbicos por dia, que é a mesma coisa de 349 litros por dia. Opa, esqueci do habitante aqui. O habitante. Tudo bem? Tudo. Facinho, não é? Até agora? Então, vamos fazer essa aqui, esse outro exemplo. O volume micromedido de um setor foi de 108.240 metros cúbicos no mês de julho de 2010. Sabendo que o setor apresenta 3.245 ligações com 4.100 economias e que a média é de 4 habitantes por economia, qual o consumo per capita desse setor? Olha só, então aqui eu não tenho o número de ligações igual ao número de economias, eu tenho 3.245 ligações, que é aquele caso que às vezes eu posso ter mais de uma economia ligada naquele mesmo medidor. Isso acontece muito quando a gente tem kitnets, porque todas elas são ligadas naquele mesmo medidor de água, mas as economias são diferentes, as quantidades de casas são diferentes. E aqui eu sei o quê? Que eu tenho 4.100 economias e 4 habitantes por economia. Dessa forma, eu já consigo determinar o número de habitantes. Vai ser o quê? 4 habitantes vezes 4.100. Isso aqui vai dar quanto? 4 vezes 4,100? 16.400. 16.400 habitantes. E a vazão? O volume micromedido, então vazão média é volume sobre tempo. Então, isso aqui, a nossa vazão média vai ser o volume de 108.240 metros cúbicos, divididos em quanto tempo que eu medi essa macrovazão no mês de julho. Então, o mês de julho tem quantos dias? 31. Julho tem 31, né? Então, 31 dias.
Isso aqui vai me dar uma vazão média de quanto? 3.491. 3.491 metros cúbicos por dia. Então, o meu consumo per capita vai ser essa vazão média sobre o número de habitantes. Então, meu consumo per capita vai ser o 3.491 dividido por 16.400. Isso aqui vai dar quanto, por favor? 0,212. 0,212 metros cúbicos por dia habitante. Que é a mesma coisa que eu dizer que é 212 litros por habitante dia. Entenderam como que a gente faz o consumo per capita? Sim, daí tudo bem. Até aqui tudo bem, né? Se a gente já tem instalada todas as ligações, a gente precisa aumentar a vazão, a gente vai conseguir fazer essa determinação a partir desse cálculo. Se eu quero projetar, dimensionar uma estação de água... minha cadeira. Nossa, que susto, gente. Até eu chutei uma cadeira ali, ela caiu. Não se desespere. Então, se a gente quer dimensionar... professora. Oi. Se a gente quer dimensionar o sistema de abastecimento de água, o que a gente vai fazer? A gente pega aquela estimativa por tipo de município, por tipo de localidade, e aí a gente vai fazer essa estimativa de quantidade de água a partir daquela população que a gente estimou, tá bom? Então, depois que a gente sabe qual que é a população, quando a gente sabe estimar a população, que a gente sabe determinar esse consumo per capita, a gente tradicionalmente vai classificar esses consumidores. Então, a gente tem 4 tipos de classificação diferentes no abastecimento de água. A gente tem o doméstico, o comercial, o industrial e o público. Então, o doméstico, ele também pode ser chamado de residencial, tá bom? Então, por que a gente faz essa classificação? Porque as categorias, elas são visivelmente diferentes. Então, comercial, eu vou ter um consumo de água diferente do industrial, do público e do doméstico. Então, no doméstico, a gente vai ter consumo de água todos os dias. O comercial, a gente vai ter somente durante os dias úteis. O público também somente, isso a gente vai levar em consideração quando a gente faz essa classificação em categorias. E há também políticas tarifárias diferentes para cada uma dessas categorias, tá bom? Cada categoria, ela vai ter uma política tarifária diferente. Então, normalmente, no sistema de abastecimento de água potável, 89,7% são de consumidores residenciais, 9,2% se enquadram como comerciais, 0,9% industriais e 0,2% são públicos, tá bom? Esse consumo de água, a gente normalmente determina um consumo de água médio, mas ele sofre uma variação anual, porque o consumo de água ele vai depender do tempo. Então, se está mais calor, eu costumo tomar mais banho, eu costumo beber mais água. Então, a gente vai ter um aumento no consumo de água nos meses mais quentes. Essa variação anual, ela sofre muita influência das estações, desses períodos sazonais. Então, a gente consegue fazer uma análise do estudo da variação anual. Então, a gente vai ver para cada ano qual foi o consumo de água, a vazão em metros cúbicos por ano, porque aí a gente consegue verificar o crescimento desse consumo de água. E eu falei uma coisa errada para vocês, eu falei dessa variação sazonal, isso acontece, mas é quando a gente tem a variação mensal. Então, quando a gente está avaliando de mês em mês, a cada mês a gente vai ter essa variação sazonal, tá? Não é na anual.
Novo, vocês me desculpem que essa variação anual, ela ocorre mais devido ao crescimento da população. Então, à medida que a nossa população ela vai crescendo ou diminuindo, a gente vai ter esse consumo, esse aumento no consumo de água ou diminuição devido aos anos que vão se passando. Quando a gente fala de variação mensal, é que a gente vai ter essa influência sazonal, porque de mês a mês, a gente vai ter essa variação muito grande da quantidade de água a ser utilizada. Normalmente, nos meses mais quentes, a gente vai ter um maior consumo de água. Nos meses mais frios, a gente tem menor consumo de água, tá bom? Desculpe a confusão, tá, meninos? Até aí, tudo bem? Certo, né? Então, quando a gente fala em variação anual, a gente vai medir a vazão em metros cúbicos por ano. Quando a gente fala em variação mensal, a gente consegue fazer essa análise em função do valor diário médio mensal. Então, a gente vai determinar em metros cúbicos por dia. A gente vai pegar a cada dia e vai ver qual foi o maior consumo médio diário mensal. Então, quando a gente pega em função dos meses, esse gráfico aqui mostra uma variação mensal do consumo de água. Então, aqui a gente tem consumo de água em litros por habitante dia, aquele consumo per capita, e os meses do ano. Normalmente, a gente tem um consumo médio, a gente consegue projetar aquela nossa estação esse sistema de abastecimento de água pelo um consumo médio. Só que nem sempre esse consumo médio ele é respeitado. Vocês lembram quando vocês estudaram instalações elétricas, que a gente via que existem picos de utilização de energia elétrica? Então, a gente tem um consumo médio, mas existem alguns picos. Para a água, acontece a mesma coisa. Então, a gente vai avaliar quais são essas variações mensais para a gente poder determinar qual é o máximo consumo de água que a gente vai necessitar. Por quê? Porque o reservatório que a gente está retirando aquela água, ele tem que ser suficiente para garantir até esse consumo máximo. Então, caso o reservatório não seja suficiente, nós temos que fazer o aumento do reservatório, projetar um aumento do reservatório para garantir esse consumo máximo durante os meses que a gente vai ter o pico. Pessoal, tá acabando, então aqui apareceu para mim menos de 1 minuto. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar novamente naquele mesmo link